Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus, registrado em Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Faremos a leitura somente do versículo 5. Meus irmãos, diz assim a palavra de Deus: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Oremos. Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua santa palavra, para ouvir o que Tu tens a nos ensinar nesta manhã. Palavra consoladora, confrontadora, mas que por vezes, Senhor, não a entendemos, pois carecemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos revele. E é isso que nós esperamos, Senhor, que ela seja proclamada, fiel e verdadeira, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada e que assim o Teu nome seja santificado, Senhor. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conduz tudo o que for falado aqui, Pai, não com sabedoria humana, mas pelo poder do Teu Santo Espírito. Oramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a questão do perdão nunca foi e nunca será algo irrelevante nas nossas vidas. O perdão, ele não é secundário. Todos nós já passamos ou precisaremos passar por esse tema. Nós, de alguma maneira, vamos ter que lidar com a questão do perdão, porque nós podemos ter decepcionado alguém, ou porque nós magoamos alguém, ou fomos magoados por alguém. O perdão, ele precisa ser exercido. Certamente é comum todos nós termos desapontamentos, tristezas, decepções. Muitas vezes é comum a gente ofender alguém sem querer. Palavras que poderiam ter sido guardadas, olhares que não deveriam ter sido feitos, e sem intenção alguma nossa ofendemos. Isso pode se arrastar por anos e as pessoas não resolvem os relacionamentos, não lidam com o perdão da maneira que deveria dar. Não importa muito, meus irmãos, o tamanho do conflito em que nós estivermos envolvidos. O perdão, ele precisa ser exercido. Às vezes nós diminuímos a seriedade do assunto, deixando para lá. Pode ser uma pequena fofoca dentro da igreja, ou pode ser um roubo, pode ser um esquecimento, ou pode ser uma ofensa, um insulto. Pode ser uma decisão eclesiástica e pode ser uma palavra mal colocada. Muitas vezes o nosso comportamento gera nas pessoas algo que precisa ser perdoado, mas às vezes a gente nem sabe. Isso é um assunto interno, ele angustia, ele vai matando a pessoa devagarinho. O perdão, meus irmãos, é uma questão de sobrevivência, uma questão de perseverança.
é uma questão de obediência à santa palavra de Deus. É um aspecto essencial na nossa vida e na igreja do Senhor Jesus, que nós muitas vezes não exercitamos. Perdoar, meus irmãos, é deixar de lado, no sentido da essência da palavra, é mandar para outro lugar, é abandonar, é não guardar, é deixar para trás. É se esquecer de determinada ofensa ou mágoa. Isso é perdoar. Deixar de perdoar, quando nós não exercemos o perdão, é alimentar profundas mágoas que nos destroem silenciosamente. Deixar de perdoar mata a alma lenta e progressivamente. Cinzas, dor, amarguras, angústias, acidez nas palavras, aflições, de uma maneira que vai crescendo e que é totalmente prejudicial para a saúde emocional de cada pessoa. Sem o perdão, meus irmãos, casamentos, famílias, relacionamentos, até igrejas são deterioradas por falta de exercitar o perdão. É evidente, meus irmãos, que muitos dos que estão aqui dentro desse templo hoje já experimentaram o perdão concedido em Cristo, nosso Senhor. Esse perdão nós precisamos colocar em prática. Todos nós que já fomos alcançados pela graça misericordiosa do nosso Senhor, recebemos um perdão que nós não merecemos e somos convocados para fazer o mesmo, perdoar. Mas de que forma? Falar é fácil. Falar é fácil, meus irmãos, até o momento em que somos colocados no fogo e temos que perdoar alguém. Perdoar alguém é muito difícil quando nós estamos no lugar. Está escrito que, Mateus 18:15, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, se nos sentirmos ofendidos, temos que procurar o irmão. Inclusive, essa passagem ela é muito usada dentro da igreja. Você tem que procurar o irmão. Você tem que procurar o irmão. Você já falou com o irmão? Mas quando nós somos o alvo da mágoa, da ofensa, não é tão confortável ter que ir até o irmão. É só uma fofoca, deixa para lá. E isso vai minando. Também está escrito em Mateus 18, um pouquinho mais à frente, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uma figura de linguagem conhecida como hipérbole, que representa algo que expressa importância. É um exagero, mas é para mostrar que nós não temos limite para perdoar. Nós até pensamos, tudo bem, o irmão veio até mim pedir perdão, ou familiar, ou quem quer que seja, mas o que ele fez, isso aí eu não perdoo. Outros pensam, pode ofender a mim, mas ele ofendeu quem eu mais amo, aí eu não perdoo. Se fosse comigo, tudo bem. Ou outros falam, fui alvo de uma injustiça, ou seja, eu estou certo e não preciso exercer perdão. Eu estou certo. Mas se isso não for curado, daqui a alguns anos esse assunto volta à tona. Um assunto que aparentemente foi resolvido, ele volta à tona e o perdão de fato não foi feito. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, que o sermão, ele é obra única e exclusiva da graça de Deus. Não depende da gente. Nossos corações endurecem.
Vai lá falar com o irmão, quero não. A nossa razão maquina justificativas para não perdoar, para não ir lá falar. Está muito tarde, segunda-feira eu converso com ele, esse assunto não se conversa por telefone, estou sem gasolina, vai arrastando. Nossa mente, meus irmãos, arruma uma maneira de nos convencer a não perdoar. Sempre, e às vezes até lícitas. De fato, eu não tenho gasolina no carro para ir lá na casa do irmão que mora em Iranduba para conversar com ele. No versículo de hoje, nós temos a manifestação da autoridade sobre o perdão que o nosso Redentor praticou em certo dia na cidade de Cafarnaum. O versículo de hoje, nas palavras de Cristo, o Redentor, temos: Filho, os teus pecados estão perdoados. O contexto dessa carta e dessa história é a seguinte: João Marcos, primo de Barnabé, escreveu o Evangelho de Marcos em 16 capítulos. Marcos apresenta o Senhor Jesus em ação. É um dos menores, é o menor dos evangelhos. Bem direto, bem cirúrgico, em várias atividades do nosso Redentor, enquanto estava ali pregando o Evangelho. Esse Marcos, ele não era um grande líder, ele era um seguidor de Cristo, ele era um ajudante, ele lutou contra os problemas, venceu as fraquezas, viajou constantemente com o apóstolo Paulo. Ele era um homem de ação, ele não ficava em casa. Esse é o evangelista. Foi escrito em Roma para os romanos, para apresentar que o Senhor Jesus, ele é perfeitamente humano. Se os irmãos tiverem a oportunidade de fazer uma leitura direta do Evangelho de Marcos essa semana, façam, ele é bem pequeno, ele apresenta muita sabedoria. Capítulo 2, versículo 16, o Marcos apresenta que o Senhor Jesus come. Capítulo 15, versículo 36, ele também bebe. Capítulo 11, versículo 12, o Senhor Jesus sente fome. Capítulo 1, versículo 41, ele toca nas pessoas, e no capítulo 5, 27, ele é tocado por elas. No capítulo 3, versículo 5, ele se entristece. Capítulo 10, versículo 14, ele se indigna. E no capítulo 4, 38 e 39, ele adormece, cansado, e depois ele é acordado. Todas essas são qualidades de uma pessoa como a gente. Esse era o Cristo, nosso Senhor, perfeitamente homem. Só que ele também, em Marcos, é apresentado como perfeitamente divino, perfeitamente Deus. O Filho do Homem, no capítulo 2, versículo 10 e versículo 28, é também Filho de Deus, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, versículo 11. No capítulo 2, 8, o Senhor sabe o que se esconde dentro do coração dos homens, que é aqui dentro dessa passagem. Os escribas estavam arrazoando, pensando, como é que este homem vem perdoar pecados? Senhor Jesus conhece as circunstâncias de tudo, está no capítulo 12, versículo 44, desse pequeno evangelho que apresenta Cristo nosso Senhor. Sua autoridade, meus irmãos, é tão grande que ele pronuncia perdão de uma maneira que somente Deus poderia fazê-lo e ninguém mais. Imaginem, irmãos, se eu chego aqui com qualquer um dos irmãos e fique tranquilo, meu irmão, pode voltar para casa, você está perdoado, está tudo certo. Olhar com que autoridade ele diz que eu estou perdoado, se isso é atributo único e exclusivo de Deus. É mais ou menos isso que aconteceu em certo dia lá na cidade de Cafarnaum. Então, como servos de Cristo, faz parte da nova vida conceder perdão por ofensas e mágoas. Irmãos,
quando alguém se achega a nós para pedir perdão, nós não temos outra opção senão perdoar. Não tem o que fazer. Temos que perdoar. Temos que exercer esse perdão. É difícil? Com certeza. Machucado, magoado, damos um tempo. Clamamos ao Senhor e rogamos a Ele para que Ele trabalhe os nossos corações e a gente verdadeiramente deixe para trás aquela mágoa, esqueça aquela ofensa. O perdão precisa ser exercitado. Nós dizemos que somos imitadores do Senhor Jesus, ou pelo menos tentamos ser imitadores, mas muitas vezes nós esquecemos de imitar o breve versículo desta manhã. Filho, os teus pecados estão perdoados. E é à luz desta singela e poderosa frase que vamos meditar no tema, reconhecendo o perdão em Cristo Jesus. E para uma melhor compreensão, nós vamos adotar o seguinte esboço. Em primeiro lugar, reconhecendo o perdão em Cristo através do seu amor, reconhecendo o perdão em Cristo através da sua divindade e reconhecendo o perdão em Cristo através da sua praticidade. O Senhor Jesus usa a primeira palavra dizendo filho. Mas o primeiro ensino que nós devemos extrair é que esse trecho das Escrituras, ela fala sobre a autoridade do nosso Senhor em perdoar os pecados, ao invés do título que está aqui, a cura de um endemoniado em Cafarnaum, certo? Errado. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Esse trecho, de 2 a 12, ele não fala sobre somente a cura. A cura é secundária. O versículo 10 nos mostra, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Esse é o tema desse versículo. É o perdão, o poder do Senhor Jesus em perdoar. Mas nós gravamos que aqui foi um paralítico curado. E há ensino, sim, na fé que aqueles amigos ou familiares desceram aquele paralítico pelo meio de um telhado ou eirado, que não era telha em si, eram galhos de árvores misturados ao barro, não era tipo de telha que nós temos hoje, que nós conhecemos, e normalmente era plano, ou seja, não havia tanta dificuldade em você abrir um buraco para descer alguém. Mas não é a questão. Então, o primeiro ensino é que esse trecho fala sobre a autoridade do Senhor em perdoar os pecados. Nós muitas vezes damos ênfase ao secundário, ao invés de dar ênfase à pessoa e ao poder de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, é muito comum concluir que o Senhor Jesus concedeu perdão para fazer uma conexão da doença desse homem com o seu pecado. Embora, meus irmãos, seja verdade que entre os judeus era normal a noção de que uma pessoa seriamente afligida deveria ter cometido algum tipo de pecado. Não sei se os irmãos lembram Jó 4:7, quando a Escritura nos diz: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Os amigos de Jó estavam ali questionando, achando que ele está passando por tudo aquilo que ele cometeu, algum pecado. E a narrativa no livro vai mostrando isso. Os amigos tentando empurrar, confessa, confessa. Porque isso era normal naquele período. Jó 22, de 5 a 10 diz: porventura, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Perguntam dos amigos. Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das tuas roupas. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Estão acusando Jó. Versículo 8 do capítulo 22, ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso, por conta de tudo isso, Jó, estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba. Tinha uma noção de que ainda há hoje. Se a gente vê algum irmão padecendo, está em pecado. Ainda hoje tem isso. João 9:2
diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Tinha uma noção de que aquela aflição era culpa de um pecado. Então havia essa ideia no meio deles. Inclusive entre os não-judeus também havia esse tipo de entendimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 3 e 4 diz: enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino, ele é um pecador. Ele está passando por isso porque ele pecou. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Ele sofreu lá, mas a justiça, agora veio a justiça, está sofrendo. Mas, meus irmãos, o texto em Marcos 2,5 não nos diz que o perdão estava relacionado com o pecado. Importante. Muitas vezes nós somos levados a dizer coisas que não estão no texto. Um dos lemas da Reforma Protestante foi sola Scriptura, somente a Escritura, ou tota Scriptura, toda a Escritura, do início ao fim. Muitas vezes nós queremos colocar no texto sagrado aquilo que não está escrito. E em relação a esse paralítico, tudo o que sabemos é que ele estava profundamente preocupado com seu pecado. Eram 4 amigos ou irmãos e mais o paralítico. Havia nesse contexto uma multidão em volta. As casas naquele período comportavam em média 50 pessoas. Só para que os irmãos entendam, aqui cabem 100 pessoas. Então é como se fosse metade desse espaço. E aquele espaço estava tomado por dentro e por fora. Não tinha como se achegar ao Senhor Jesus naquele momento em que ele estava na casa ensinando. Mas nós precisamos encontrar uma forma de chegar até ele. Vamos subir no telhado. Também não é afirmado se ele mesmo pensava que a sua doença tinha alguma relação com o seu pecado. O texto não nos fala sobre isso. Mas o Senhor Jesus sabia que os pecados desse homem o entristeciam perfeitamente. O Senhor Jesus, que conhece os corações. Observem que no contexto, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz é perdoar os pecados, porque ele sabia o que ele precisava. De acordo com Mateus e Marcos, o Senhor Jesus, de maneira terna, dirige-se a esse homem como filho. Filho, teus pecados estão perdoados. E é aqui, nesse filho, que nós reconhecemos o perdão em amor. O perdão que foi concedido por Cristo. Essa primeira palavra, filho, no original, no grego, é teknon, que significa criança. É um termo carinhoso, apelativo. No original, é algo como nós nos relacionamos com os nossos filhos. Papai, vem cá. Mãezinha. De uma maneira carinhosa, de uma maneira terna, amorosa, indicando um cuidado e um cultivo que se teria por uma criança. Esse é o termo filho. É dessa maneira que o Senhor Jesus se achega amorosamente àquele paralítico. Devemos reconhecer as qualidades de Cristo pelas quais ele é compassivo, ele é aceitável, ele é generoso. No seu ministério, ele demonstra esses atributos para com aqueles que ele encontra no caminho. O perdão em Cristo Jesus. O texto nos diz que os amigos se aproximaram do Senhor Jesus com fé. Ele viu a fé daqueles amigos.
audacioso. Essa fé, que é uma forte confiança em alguém ou algo, ela é objeto de confiança de algo que nós queremos. É aquilo que eu quero, eu vou. Essa confiança dos 5 foi o que tocou o próprio coração de Cristo, que nesse tom sereno e firme disse: estão perdoados. Esse amor também é demonstrado através da misericórdia do Senhor Jesus. Abramos em Lucas 23, 34, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: contudo, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O Senhor Jesus se chegou ao Pai Celeste, a primeira pessoa da Trindade. Perdoa eles, Pai. Uma característica central do ministério do nosso Senhor Jesus foi a sua declaração de que os pecados dos crentes foram perdoados por sua fé nele. Nós precisamos entender que o perdão, ele só é concedido àquele que crê e tem fé verdadeira em Cristo como um único e suficiente Salvador. E falar essas coisas, meus irmãos, tem que ser demonstrado através de ações. Dizer que acredita em Cristo, que segue o Senhor Jesus, mas isso não se manifesta através da nossa vida, é uma falácia, é uma mentira. Reconhecemos o perdão de Cristo amoroso na maneira como ele se dirige ao seu povo. Ele é amoroso, ele é misericordioso. Filho, eu te chamo. Mas também reconhecemos o perdão no Senhor através da sua divindade. Afinal, somente Deus pode perdoar. É verdade, as Escrituras falam isso. Então, por que ele perdoou? Abramos, por gentileza, em Salmo 130. Salmo 130, versículo 3 e 4. Diz a palavra do Senhor, 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Daniel 9:9, por gentileza. Daniel, capítulo 9, versículo 9. Daniel 9:9 diz: ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Os judeus, meus irmãos, não estavam errados quanto ao entendimento de que somente Deus poderia perdoar os pecados. É verdade, somente Deus. Abramos em Miqueias 7:18, por gentileza. Miqueias 7:18. Diz a palavra: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Meus irmãos, somente Deus perdoa. E o entendimento equivocado dos escribas naquele contexto era que faltava compreensão de que ali, diante deles,
estava o Deus encarnado, o Cristo vivo, poderoso Senhor. No Novo Testamento, João 6,35, o Senhor Jesus afirmou, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Senhor Jesus, Ele é Senhor, é o Quírios, em 2 Coríntios 4,5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Lá no finalzinho das Escrituras, Apocalipse 19:16 diz, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A divindade do Senhor Jesus precisa ser reconhecida, mas por vezes nós deixamos de lado. Senhor Jesus, Ele é Criador, Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo, o Criador, a divindade do Senhor Jesus. Foi por isso que Ele perdoou. Ou seja, meus irmãos, ao dizer, filho, teus pecados estão perdoados, o Senhor Jesus manifestava seu perdão através da sua divindade. Ele sabia o que Ele estava fazendo. E dessa maneira nós chegamos ao nosso terceiro argumento. Além do amor, a divindade, reconhecemos o perdão do Senhor Jesus através da praticidade, a prática do perdão. Ele disse, estão perdoados. Essa palavra, perdoados, é um sentido de estado, condição. Ou seja, a partir daquele momento nos mostra o trecho que o paralítico entrou em um estado do qual ele não seria mais removido. Você está perdoado. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa convicção de que estão perdoados, que não há mais escrito de dívida nenhum, e que concede essa segurança, essa alegria em servir ao Senhor, porque eu estou perdoado. Quando o último fôlego nosso for dado, eu estarei com o nosso Senhor no paraíso. Será que os irmãos têm essa convicção no coração de que os pecados estão perdoados? O perdão foi concedido pelo Senhor ao paralítico. O perdão e a vida eterna foi entregue graciosamente por Cristo. Aquele novo estado outorgou ao paralítico uma nova vida. Diz no finalzinho do texto que ele saltou de alegria. Ele entendeu que ele estava perdoado. Será que nós já entendemos que nós fomos perdoados pelo Senhor? Se sim, por que tantos pecados ainda continuam sendo cometidos? A consequência do perdão divino dos pecados dos crentes deve levá-los a orar pelo perdão de outros e para serem perdoadores em suas relações com outras pessoas. Ok, fui perdoado. O que eu tenho que fazer? Lucas 6,37. Lucas 6,37 diz que nós somos chamados para exercitar o perdão como um princípio de vida. É isso que nós devemos fazer. Lucas 6,37 diz, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, perdoai e sereis perdoados. É para fazer.
Sabe o perdão que a gente guarda no coração? A mágoa que a gente guarda no coração, que a gente falou na introdução desse sermão? As ofensas que a gente está alimentando? O não querer pedir desculpa, ou melhor, perdão, para quem de fato nós ofendemos, e nós sabemos quem nós ofendemos. Isso eu não tenho dúvida que o Santo Espírito, no crente verdadeiro, cutuca. Vai lá, não foi ainda. E se o irmão está ouvindo o sermão agora, achando que outra pessoa deveria estar ouvindo, está errado. Porque a palavra é para quem está sentado aqui. Dentro da igreja, nós somos chamados também a exercitar o perdão. Colossenses 3, 12 e 13. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Não é opção não perdoar. E ser perdoado, meus irmãos, depende de perdoar os outros. Mateus 6,12, Sermão do Monte. O Senhor Jesus nos diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer a bondade do nosso Senhor e a praticidade, a prática do perdão nas pequenas coisas. O irmão se sentiu ofendido com tal palavra? Procure o irmão. Peça perdão. O Santo Espírito cutuca cada um a respeito do próprio pecado. Não tenha dúvida disso. Mas a gente suprime, abafa, afoga e deixa para depois. Meus irmãos, caminhando para a nossa conclusão, graciosamente no Senhor Jesus o perdão dos nossos pecados foi concedido. É nele que esse perdão é concedido. Cristo afirma, e as Escrituras testificam, que ele tem autoridade para perdoar os pecados. E nós, como servos de Cristo, precisamos reconhecer que somente por meio dele temos paz com Deus. Não existe outro caminho. É através desse seu terno amor que ouvimos ele se dirigir ao paralítico: filho. Através da sua ordem e afirmação: estão perdoados. Nós reconhecemos que ele é verdadeiramente Deus. E por ter sido remidos pelo sangue do Cordeiro, devemos, como ele, exercitar o perdão. O perdão é um assunto que muitos de nós não queremos falar. Nos esquecemos do inferno quando não queremos exercitar o perdão. Diz a história que naquele momento na cruz, do lado do Senhor Jesus, em cada lado haviam 2 malfeitores. E nós nos lembramos sempre, sempre, sempre daquele que foi perdoado. Nós nos esquecemos que do outro lado tinha alguém que foi para o inferno. Nós achamos que lá no final a gente pode pedir perdão e agora continuar vivendo a vida como bem entende. Vai acontecer comigo o que aconteceu com o ladrão na cruz, aquele que pediu perdão. Isso não é certeza, irmãos. Na dúvida, acredito que seja melhor
andar com o Senhor Jesus desde hoje. O outro ladrão foi para o inferno, lugar que eu creio que ninguém quer estar. Mas existe uma nova vida em Cristo que foi derramada para que a gente exerça. Como aplicação aos descrentes, Cristo, Filho de Deus, tem autoridade para perdoar os nossos pecados. O que fazer aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus? Arrependa-se e creia nele. É simples. Aos crentes, meus irmãos, Deus perdoa os pecados dos crentes com base no sacrifício oferecido de uma vez por todas pelo Senhor Jesus na cruz. Os pecados dos crentes não são mais mantidos contra eles por causa da morte expiatória, a morte perfeita, a vida que o Senhor Jesus teve aqui para nos conceder essa graça. Se você se sente magoado, ou se você ofendeu alguém, achegue-se a essa pessoa, sem esperar. Seja específico no pecado, na ofensa. Dê nome aos bois. Exercite o perdão, pedindo perdão e concedendo perdão. Não deixe para depois. Em segundo lugar, não permita, meus irmãos, que raízes de amargura ganhem espaço no seu coração. Em amor, seja sincero. E essa sinceridade é que eu convido os irmãos a louvarem ao Senhor através do hino 74, sinceridade. Do jeitinho que você está agora, venha a Cristo, porque foi por mim e por você que Ele na cruz morreu. E rogue para que o Senhor aceite um pecador.
Senhor Deus, aceita, Pai. Aceita esses pecadores que estão aqui. Aceita-nos, Senhor, por amor do teu santo nome. Não temos nada, Senhor, de bom para te oferecer. Temos o que somos. E carecemos, Senhor, do teu Santo Espírito para entregar a ti um coração contrito, quebrantado. Pois sacrifícios agradáveis a ti, Senhor, é um coração quebrantado. Mas até isso, Pai, não depende da gente. Transforma-nos, Senhor, servos que te agradem, como teus filhos, Senhor, que eternamente fomos chamados com a tua graça irresistível, Senhor. Tua graça superabundante. Confiados, Pai, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor que está assentado ao teu lado, Pai, que nos selou com o Santo Espírito, confiados na obra perfeita e expiatória do teu Filho amado, é que nós nos achegamos a ti, Pai, esperando, Senhor, a tua transformação, tua força, Senhor, para caminharmos conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor Deus, transforma-nos, Senhor, vivifica-nos por amor do teu santo nome e que seja, Senhor Deus, tua palavra a grande motivação e alegria das nossas vidas. Oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.